amigo, muito obrigado você que acessou www.apaginacultura.blogspot.com. Você está aqui conosco no programa Palavra Nossa. Hoje nós temos um assunto aqui de grande importância que está sendo a nível, eu diria quase que mundial, que é justamente a violência no mundo inteiro, o que está sendo de uma forma alardiosa, essa coisa que a gente está vendo aí, já quase que desenfreadamente em alguns lugares, em alguns países, algumas cidades, né? De modo que o nosso programa, se preocupando com essa lamentável situação, nós procuramos, então, fizemos uma enquete lá no jornal, a página do Sistema Globo Cultura e Comunicações, sobre a violência no mundo. Se nós estaríamos ou não iniciando uma convulsão social, um desequilíbrio social, quase que mundial. Então, a nossa enquete teve alguns resultados. 65% das pessoas disseram que não. 30% disseram justamente que sim. E 5% preferiram não opinar nessa nossa enquete. A enquete ela durou 78 dias na internet e nós obtivemos esses resultados. Violência. O que é a violência que nós poderíamos inicialmente falar aqui? O que é essa violência desenfreada? O que é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje? Essa manifestação, as pessoas hoje estão se perdendo o controle por tão pouca coisa. Eu lembro que tem mais ou menos uns 4 a 5 meses eu gravei um programa aqui sobre violência urbana, onde nós mostramos aqui confrontos em trânsito, brigas em balcão de loja de shopping, desentendimento em porta de elevador, brigas em porta de colégio. Então você está vendo hoje as pessoas se manifestando com a violência de todas as formas. E isso não é coisa de adulto, não é coisa de adolescente, não. Pessoas de todas as idades. Eu outro dia estava assistindo um programa onde 2 crianças estavam em um jardim, numa praça, e um pegou, parece que o doce do outro, alguma coisa que estava comendo, e tratava-se de 2 crianças. Eu presumo que cada um devia ter em média seus 5 para 6 anos de idade. E ali o garoto conseguiu pegar um pedaço, não sei se foi uma pedra, um pedaço de pau, e logo ele não rumou, ele colocou o pedaço de pau na mão no sentido de perfurar o outro garoto. Então aquilo me chamou a atenção. São essas coisas que a gente vai analisando, amados, e nós vamos começando a tirar algumas conclusões. Conclusões essas que vêm da transformação do homem ao longo dos tempos. O nosso programa sempre tem a participação sua. Nós estamos em www.apaginacultura.blogspot.com. É o programa Palavra Nossa. Para você participar, você escreve para o Sistema Globo Cultura, globocultura@bol.com.br. A nossa primeira pergunta aqui é de José Aníbal, de Santo André, São Paulo. Muito obrigado aí os paulistas de Santo André, da cidade de Santo André. Ele pergunta o seguinte: eu tenho visto a violência como uma situação inusitada. Como é que a religião, pastor, vê isso? Veja bem, José, ou talvez Aníbal, não sei como é que trata você. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação no Sistema Globo Cultura de Comunicações, especificamente aqui no nosso programa Palavra Nossa. Como é que a religião vê a violência no mundo de hoje? A violência no mundo de hoje, ela é vista de uma forma assim, não vamos dizer inusitada. Se a gente colocar coisa inusitada, nós estamos esquecendo os tempos dos gladiadores, nós estamos esquecendo a época mosaica, que foi uma época marcada de muita turbulência e muita truculência, vamos dizer assim. Nós estamos esquecendo a época
a época faraônica, onde também existiu muita violência e muita desumanidade, muita falta de solidariedade humana, onde o sistema não era nem escravidão, era servidão. Lembramos nós que os grandes edifícios, os grandes monumentos, as grandes construções foram feitas por escravos. E aquilo ali, meu amado, era um tipo de violência. Como é que a religião vê a violência? Se refere, não sei se é hoje ou ao passado. A religião vê, de uma certa forma, se eu for falar de uma forma religiosa, eu diria que a violência hoje é de 95% a falta de Deus dentro do lar, que reflete isso na rua. E isso vai ao longo do tempo. Se nós formos falar de uma maneira mais sociológica, por uma visão social, nós tínhamos que falar também de economia. Tínhamos que falar do salário. Enquanto tem gente aí agora que está no apogeu, vamos dizer assim, muitas pessoas estão dormindo nas calçadas. Nós estamos ouvindo falar muito aí em campanha disso, campanha daquilo. Atenção, hein? Eu sou um religioso, eu sou um pastor, um acadêmico de teologia, eu sou diferente de todos que você conhece. Comigo aqui não tem negócio de palavra bonita. Comigo aqui não tem negócio de palavra enfeitada, porque vai dizer isso aqui. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós estamos acostumados a ouvir falar da violência armada. Aquele homem que pega uma arma de fogo, dispara um projétil contra um inocente. Vamos dizer assim, estamos acostumados a ouvir falar da mão armada, aquele que pega uma arma pontiagudo, arma branca, não é isso, para tirar a vida de outro por coisas infúteis, às vezes por trocados, como aconteceu recentemente aí agora, o cobrador que perdeu sua vida por causa de 35 centavos. Isto é violência armada. Mas, Aníbal, vamos falar de outras violências. A religião também vê outras violências. É essa violência que eu vou falar agora. A violência da falta de solidariedade, a violência da falta de humanidade. Nós estamos passando pela rua, aqui na Bahia, no Brasil, no mundo, em tudo quanto é lugar. Onde é que não tem mendigo, rapaz? Onde é que não tem mendigo? Em todos os lugares. Mas eu faço a seguinte pergunta: o que é e o que foi que as religiões fizeram até hoje para modificar esse quadro? Será que as religiões estão trabalhando para transformar esse quadro caótico que está aí? Eu acredito em religião que vai para a rua para pegar o mendigo que está lá com uma ferida na perna e que não tem acesso nem ao curativo, quanto mais ao médico. Eu acredito na religião que arrecada alimentos para dar debaixo do viaduto a 4, 5 famílias que vivem ali em vida subhumana, que às vezes, aliás, tem animal que vive melhor. Tem animal que come arroz com carne frita e tem ser humano que está comendo carne podre com farofa azeda. Então eu pergunto, o que está sendo feito às religiões? O que é que os grandes empresários têm feito para modificar esse quadro de violência? Isso chama violência passiva, a violência branca silenciosa, aquela violência em que você não percebe, em que você passa despercebido, batido, vamos dizer assim a palavra certa. Isso é coisa da agora? É coisa da agora, Aníbal? Não, não é coisa da agora, é coisa que vem de longas e longas datas. Então eu estou falando a você da violência de um modo geral. Eu não quero falar aqui da violência daquele que entrou no transporte coletivo, que assaltou, aquele que invadiu uma casa comercial, que tomou as joias que estavam lá dentro, que levou todo o dinheiro do comerciante que recebeu, que negociou. Eu não quero me referir à violência urbana, especificamente, onde mais existe maior índice de violência. Eu estou falando da violência como um todo. E esta violência que você está vendo aí, da mão armada, é a consequência de outras violências. É a violência social, a violência econômica, que ninguém não estão se dando conta. Não estão se dando conta. E aí está o resultado de consequência de tudo que está acontecendo. Entendeu, amado? Que Deus abençoe, Jesus esteja contigo e esteja sempre aqui clicado conosco no programa Página Cultura, aqui nessa sessão de Palavra Nossa.
Nós agradecemos, meu amado, e que você possa a cada dia estar conosco. Nosso programa está no ar 24 horas por dia. Atenção aí, lembrando que a internet não fecha, não é verdade? Então, Aníbal, fica com Deus e um abração do coração. A nossa próxima pergunta vem lá de Beverly Hills. Sabe onde fica? Estados Unidos. Estados Unidos. É um brasileiro, Wellington Sardim. Me parece que a produção me diga aí, parece que esse Wellington Sardim não é a primeira vez que ele... Terceira vez, né? Já a terceira vez. O Wellington Sardim lá dos Estados Unidos escreve para o nosso jornal A Página, que está na internet fazendo sucesso por mês, tendo 2.500 acessos por mês. Você imagina o que é isso, hein? Quer dizer, 2.500 acessos por mês. A cada 10 meses, na média, vão ter aí 25 mil pessoas lendo o jornal A Página do Sistema Globo Cultura de Comunicações. E aqui, esse programa novo que começou agora recentemente, Palavra Nossa, apresentado por esse humilde interlocutor e vocês que está aqui agora, Luiz Sampaio, quem nos fala. E o Hélio pergunta o seguinte: a pena de morte seria, pastor, uma solução para esse problema? Olha, veja bem. Vamos, Wellington, eu já li seus e-mails aí na internet e observei, meu amado, que você é uma pessoa bastante esclarecida. Porquanto eu vou lhe responder aqui agora. Presta bem atenção. Você se lembra? Você já leu a Bíblia? Se não leu, por favor, procura dar uma lida rapidinho aí. Está com ela? Pois é. Então, veja bem, você vai ver lá a instalação da lei Torá, que é a lei para o mundo. Toda a lei que existe hoje, ela é oriunda da lei Torá. E a lei Torá, ela procedeu de quem? De Moisés, não é verdade? Pronto. Ela procedeu de Moisés. A instalação da lei, ou seja, a instituição de justiça vem através daí, que vai acontecer, então, logo mais tarde, alguns séculos depois, vai se conhecer um direito, quando acontece a Inquisição na face da terra. Eu não vou citar a religião para não, que não é meu objetivo aqui, eu como ecumênico, eu não tenho esse interesse aqui. Então você vê que na época de Moisés, a saída de Moisés do Egito para Israel não foi uma coisa que deixa chegar assim e dizer, Faraó, eu estou pegando meu povo e vou embora. Aí Faraó dizer, tá, tudo bem, pode ir, faça boa viagem, muito obrigado pela colaboração. Não foi assim não, amado. Foi guerra por cima de guerra, morte por cima de morte, injustiça por cima de injustiça, assassinato por cima de assassinato. Aliás, poucas pessoas sabem que Moisés... Você sabia que Moisés cometeu um homicídio? Você sabia? Por que ele cometeu homicídio? Um momento de ímpeto. Moisés não analisou na hora que ele foi defender aquela escrava do soldado egípcio, o qual estava tentando estuprar aquela coitada. Ele sentiu-se com aquilo, tomou as dores daquela mulher e foi lá e repreendeu. Ele era príncipe. E naquele momento, foi o que ele fez? Ele pegou uma pedra e começou a ferir aquele soldado. Certamente ele não teve intenção de matá-lo, vamos acreditar por aí. Mas o soldado veio a morrer. Ele colocou no deserto, depois que descobriram, ele fugiu. E aí veio a missão dele, homicídio, né? Será que Caim, na hora que pegou também uma pedra para matar Abel, ele pensou as consequências? Que ele ia ser deserdado por Deus? Que ele ia perder tudo que ele tinha? Não. A prática delituosa do homicídio, ela é movida por uma ação de ímpeto. Vamos partir por aí. É movida por uma ação impetuosa. O indivíduo, ele é movido por situações de desequilíbrio que vem se acumulando. Isso pode dar-se ao longo de um período ou por momentos rápidos, breves,
e que vem por instantaneidade de uma concepção errada. Quando o indivíduo ele aí perde a razão, o indivíduo perde a razão, ele perde a razão, e aí quem entra é o comando mais frágil que existe, que é a emoção. A emoção comanda e aí vai acontecer justamente os atos delituosos de todas as ordens, que o mais lamentável dele é o que nós conhecemos, é o homicídio, é a consumação de uma vida. Então você me perguntou aqui, seria a pena de morte uma solução para tanta violência? Negativo. Sabe por quê? Você mata o corpo, mas não destrói o espírito. Sabe por quê, amado? Você está transferindo o problema daqui para lá. A camada deletéria da terra vai começar a ficar mais carregada do que o que era. Então você não corrige um ato errôneo com outro ato errôneo. O pai, para corrigir o filho que vestiu uma roupa limpa e caiu na lama, ele não se joga na lama para corrigir o filho. Ele chama este filho, ele o adverte, ele até dá umas palmadas, mas ele não vai se igualar a este filho. Entendeu, amado? Então o que eu quero dizer a você, a pena de morte ela não vai resolver o problema, porque é uma coisa que você, no seu estado normal, você reflete sobre as consequências de uma prática homicida, mas no momento de raiva, no momento de ira, no momento de ódio, quem comanda é a emoção. A emoção ela não é amiga da razão. A emoção ela não é amiga da razão nessa circunstância, porquanto aí existe uma fronteira, né? Os manifestos psicoemotivos e psiconervosos do indivíduo, eles ficam agitados naquela hora. E a natureza humana, tudo que pede nesse instante é o expurgo da ira. E o expurgo da ira só vem em destruir o seu agressor. E não é naquela hora, ele não vai, ele pode até, alguém pode no momento até, uma pessoa mais sensata, provido de certos conhecimentos, não é conhecimento intelectual não, que isso aí não dá freio a ninguém. Tanto intelectual que está na cadeia, não é verdade? Que já praticou outras violências, por exemplo, roubo, não é verdade? O Brasil está cheio de tanto intelectual que vai para a cadeia, que já foram, aliás, eu não conheço nenhum que foi, deve estar indo agora. E parabéns aí para o doutor Joaquim, lá do Supremo Tribunal Federal, que está combatendo essa violência desenfreada da desordem moral. Isso é violência que está acontecendo. Parabéns, viu, doutor? Parabéns para o senhor está de parabéns. Se o senhor estiver nos ouvindo, nosso programa é a Página Cultura, www.apaginacultura.blogspot.com. E isso é que é bonito. Você sabia que isso é uma violência, Wellington? Isso é um tipo de violência. Então a pena de morte não vai corrigir. Ela vai coibir em alguns momentos, vai diminuir, mas depois volta o que era. Aí mesmo nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, não é verdade? Eu não sei bem, parece que Nova York tem. Diminuiu a pena de morte, o percentual caiu um pouco, mas voltou depois ao normal. Não resolve, não resolve. Parabéns para você, o Wellington Sardim, que participou de Beverly Hills, esteja conosco. Eu aproveito aqui para mandar meu abraço mais uma vez para a minha querida Margarete, lá de Tapicirica da Serra, São Paulo, que participou também do nosso programa Palavra Nossa, nossa última edição que nós tivemos aqui, quando nós falamos sobre interpretação da Bíblia Sagrada. Eu vou, amado, agora para um pequeno intervalo e volto dentro de alguns instantes. Não sai daqui, hein? www.apaginacultura.blogspot.com. Palavra Nossa com você. Volto já já. Amigos, estamos de volta com o programa Palavra Nossa, www.apaginacultura.blogspot.com. Para você participar do nosso programa, você escreve para globocultura@bol.com.br. Repetindo, para você participar, você vai escrever para a gente sua pergunta, seu questionamento, e nós vamos transformar, talvez até a sua pergunta, o seu questionamento, sua colocação, em um programa nosso. Escreva para globocultura@bol.com.br. Bom, continuando aqui agora, nós vamos para Elionai Martins, de Brumado, Bahia. Parabéns a Brumado aqui na Bahia, está participando também conosco aqui agora. A pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de saber
eu gostaria de saber, quando uma criança é violenta dentro de uma casa, essa criança... Peraí, deixa eu ver se ela colocou correto. Essa criança, eu gostaria de saber, tem uma criança, tem um garoto comigo de 11 anos, e esse garoto é muito violento. Seus pais faleceram, por isso eu o adotei. Tomo conta desde os 6 meses de idade. Esta criança, ela é violenta, briga muito, já tirei de dois colégios, atirou de 2 colégios. Eu gostaria de saber por que essa criança é tão violenta, se manifesta dessa forma. Minha querida, veja bem, isso aí é uma situação que nós temos que ter mais dados para poder fazermos uma avaliação mais cabalizada do problema. O que é que eu quero me referir com isso? Você está me dizendo que essa criança ficou órfã, você pegou por adoção, não é verdade? Ele tinha o que? Meses, hoje já tem 11 anos, quer dizer, mais de 10 anos você tem com essa criança, então você criou. Essa criança não conviveu certamente com seus pais. Eu queria que você me mandasse mais algumas informações. Como foi que esses pais faleceram? Como foi que essa criança veio parar na sua mão? Como é a sua convivência com ele? Tudo isso a gente tem que fazer uma análise acerca dessa convivência familiar, sociofamiliar, para que nós possamos, entendeu, Leonai, ter uma informação mais precisa para você neste momento. Mas eu posso lhe informar o seguinte, lhe adiantar que, em se tratando de uma criança ainda muito jovem, apenas com 11 anos de idade, você tem todo o artifício, você tem todas as armas de aproveitar para modificar o quadro dessa criança, porque ele está em formação de caráter, ele completou, já passou dos 7 anos de idade, ele está começando a conhecer os primeiros passos da vida, não é verdade? Pois é, ele tem somente 4 anos, porque aos 7 anos de idade, 6, 7 anos, é quando a criança começa ao processo de discernimento, né? A sua constituição psicológica está começando a se formar, ou seja, o seu estado conceptivo, o seu caráter, a sua índole, a sua estrutura como ser humano está começando a ser concluída. E a partir daí é que pai, mãe ou aquele que esteja na tutela de alguma criança dessa tem todo artifício para poder modificar o quadro dessa criança. Mas o que me chama a atenção é que você diz que desde muito pequeno, desde tenra idade, que ele já era violento. Nós temos aí 2 situações. A primeira, Elionai, pode ser um problema herético, ele tem heranças de pai ou de mãe que vem nesse estado de violência, que manifesta dessa forma. Pode ser um estado psicodepressivo expurgado, que é manifestado também por essa forma, pessoas que não aceitam nada, são contra tudo, pessoas que estão sempre violentando, infelizmente. E de modo que o que eu tenho para falar a você é justamente isso. Manda para a gente mais informações, anota aí direitinho, globocultura@bol.com.br, tá bom? E aí nós vamos responder a sua pergunta. Bom, eu tenho aqui uma pergunta de uma irmã nossa, ela está perguntando aqui o seguinte, Joana Carvalho, ela pergunta, a cada dia a violência vem se agravando no mundo. Eu falei isso no início do programa, não é verdade? Isso corresponde ao Apocalipse 6, versículo 4. Amado, que Deus lhe abençoe, Jesus esteja contigo. Eu já estava aqui separado para que nós pudéssemos fazer justamente essa leitura de Apocalipse. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, o livro de Apocalipse não é, sobretudo, um livro de temor, de medo, de guerra, de trégua. O livro de Apocalipse, amado, é um livro maravilhoso. É um livro que vem nos trazer advertências
de tantas outras coisas. É um livro que é a condensação de toda a Bíblia Sagrada. Então, eu vou ler aqui agora para vocês o seguinte, ela se referiu ao capítulo 6 do livro de Apocalipse, que diz o seguinte, ele fala, o capítulo 6 de Apocalipse, ele fala justamente de 4 cavalos, o vermelho, o amarelo, o branco e o preto, não é verdade? E saiu outro cavalo, veja bem, Apocalipse 6, versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, lhe foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Vou repetir para você. E saiu o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, lhe foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Se você observar, os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é cavaleiro não, hein? Por favor, não é cavaleiro não, é cavaleiros, quem está montado no cavalo, cavalgada, entendeu, amado? Não é cavaleiro não, porque não tem nenhum cavaleiro, ali tem um bocado de cavaleiro, que monta em cavalo. Lhe foi dada uma grande espada. Observe o cavalo amarelo, vá na internet agora, aí você está me ouvindo aí, depois que acabar o programa, você dá uma olhada, veja lá, são 4 cavalos, tem o preto, o amarelo, não é verdade? Preto, amarelo e branco. Preto, amarelo e branco. Vê se esses 3 têm alguma espada. Só o vermelho tem espada. Se você observar, só o vermelho tem espada. Sabe o que é espada? É o resultado de consequência. Lhe foi dada uma grande espada para que tirasse a paz da terra. Amada, eu vou lhe responder isso aqui dizendo o seguinte. Eu vou para esse livro aqui, ó. Presta bem atenção. Corresponde sim. O que está acontecendo é isso aqui. Ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Construíram príncipes, mas eu não soube. Atenção, hein? Da sua parte e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Eu vou lhe fazer uma pergunta, amada. Você fez essa pergunta aí agora, nossa irmã Joana. Você me responda aí agora o seguinte: o homem está agradando a Deus? Nós temos hoje um bocado de religião, temos hoje um bocado de templos religiosos. Estamos agradando a Deus? Será? Será que outrora tinha menos religião, menos credo? A violência existia, como eu já falei, né? Mas não era como hoje. Não era como hoje, não é verdade? Mas hoje a coisa está desenfreada. Então o que você colocou, capítulo 6, versículo 4, é justamente a radiografia que foi mostrado para João do que iria acontecer lá na frente. Mas isso não aconteceu antes, claro, meu amado. Apocalipse é a vida inteira. Apocalipse é no tempo diluviano, com dilúvio, que Noé construiu a arca. Apocalipse é no tempo de Moisés, com a fuga do Egito para Israel. Apocalipse é no tempo de Cristo, com a matança de 2.000 crianças para descobrir quem era Jesus. Apocalipse foi o tsunami agora no Japão, que destruiu a cidade toda. Apocalipse na Indonésia. Apocalipse foi em Santa Catarina 3 anos atrás, que destruiu parte da cidade. Isso é Apocalipse. É o resultado de consequência das ações humanas contraditórias à palavra de Deus. Amados, presta bem atenção que eu vou falar para vocês agora. A Bíblia Sagrada é um livro religioso? Não, não é um livro religioso. É um livro ultracientífico que tem o cunho da religiosidade, que tem o cunho da divindade.
é uma ciência divina. Mas os homens que as consideraram sagradas palavras, aqui tem livros históricos, aqui tem sociologia, tem filosofia, tem teologia, tem matemática, tem administração, aqui tem tudo, tem medicina, como você se portar. A instalação do mundo começou por aqui. Então a Bíblia, não tome a Bíblia como um livro religioso, mas um livro científico, que tem um cunho da divindade, e para quem nele crer, consegue descobrir a assinatura de Deus aqui. Não é assinatura grafada não, amado, é assinatura na palavra. Mas o homem, na sua inferioridade, na sua singularidade de conhecimento, a assinatura para ele é quando ele chega lá, que ele dá um crivo e que diz que assinou. A assinatura de Deus é diferente. É na palavra, é na expressão, é na orientação. E essa orientação de Apocalipse 6, capítulo 4, foi dada durante todos os tempos, e agora com mais veemência. Está acontecendo ou não está acontecendo? Estamos matando uns aos outros ou não estamos matando? Estamos matando, até por banalidade. Se entra em um colégio, vai lá, mata 13, como aconteceu aí em Realengo, no Rio de Janeiro. Nos Estados, não é coisa de Brasil não, mano. Porque antigamente, quando aconteceu uma coisa dessa no terceiro mundo, sabe por que isso? Porque é terceiro mundo, negativo, opa. Lá na América, aconteceu recentemente uma morte em série, aconteceu no Panamá, aconteceu na Itália, aconteceu em tantos lugares. Então isso é o quê? É o cavalo vermelho, que foi dado para tirar a paz da terra, governo do inimigo, do que todas as religiões fala com exuberância, Satanás. Satanás, meu irmão, não está de chifre, nem de rabo, nem vestido de vermelho, nem com aqueles dois olhos parecendo duas tochas de fogo, não. Satanás é aquele que está aí agora contradizendo a palavra de Deus, é aquele que está praticando os homicídios, é aquele que está roubando, é aquele que está te enganando, lhe extorquindo, que não está correspondendo ao que diz a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é caminho para fanatismo, é reforma humana, é comportamento, é via de conduta, que um não quer entender, e quando não entender, amado, vai viver desse jeito, pelo amor de Deus, rapaz. Isso aqui é sociologia do comportamento, e Apocalipse 6 está falando sobre isso. Apocalipse 6 diz isso. Os 4 cavalos do Apocalipse são os 4 flagelos da humanidade, e todo dia se fala isso em televisão, em rádio, em internet. É aqui eu dizendo a vocês, e as pessoas não querem acordar. Ninguém está lhe chamando para você botar a Bíblia debaixo do braço, não, amado, e para a igreja pregar a palavra de Deus, não. Isso é heresia muitas das vezes. Isso é heresia. Vamos pregar a palavra de Deus, conhecê-la na íntegra, descobrir, desvendar por que ele falou isso, por que o profeta disse, o que ele quer dizer com isso. Não é estar lá, o pastor está dizendo, você está ouvindo? Amém? Deus está presente? Olha, atenção, hein? Eu vou fazer intervalo e quando eu voltar eu vou encerrar o programa com uma pergunta aqui, nosso irmão Getúlio, lá de Buenos Aires, Bolívia, está participando aqui conosco. Meu abraço aí para Antônio Pereira, de lá, de Vitória da Conquista, Salvador, Bahia, que está participando também do nosso programa A Página Cultura. Meu abraço também para Luzinete Cardoso de Oliveira Santos, em Bagé, Rio Grande do Sul. Meus parabéns, minha querida, e um beijão do coração, Deus te abençoe. Eu volto já já e fica aqui conosco, tá? Eu volto logo. Volto aqui com o programa Palavra Nossa, www.apaginacultura.blogspot.com. Acesse, você vai ver lá o nosso programa. E você pode participar também do nosso programa escrevendo para globocultura@bol.com.br. Atenção, hein? Eu vou responder agora a pergunta de Getúlio Mourim, lá de Buenos Aires, Bolívia. Olha só, nosso programa está chegando lá na Bolívia, né? De formas que eu quero passar para nossos amigos. Atenção, hein? Nós vamos... Argentina, perdão, estou me corrigindo aqui. Amados, Getúlio está perguntando o seguinte: nós temos hoje uma infinidade de religiões, muitas religiões. Em cada canto que você chega, você vê uma casa religiosa. Em cada casa do lugar que você vê.
E o nosso irmão argentino, ele está perguntando, fazendo a seguinte pergunta: antigamente, muito próximo a nós, há cerca de 50, 100 anos atrás, nós não tínhamos o número de instituições religiosas. Se tínhamos, não eram expandidas ao ponto que é hoje. Hoje que nós temos tantas religiões, por que tanta violência? Estariam as religiões passivas a essa situação? Getúlio, muito obrigado por você participar em Palavra Nossa. Esteja com Deus nesse momento, amado. E eu vou lhe informar o seguinte: não, a religião não está sendo passiva, é o contrário, o homem que está sendo conivente à situação. Mas as religiões poderiam fazer mais alguma coisa, o que não configura passividade nessa situação. Por quê? Porque o credo está sendo pregado em todos os lugares. Você há de convir que, se fizermos uma análise de 50 anos atrás, nós tínhamos cerca de 45 até mais disso em alguns lugares do mundo, uma população a menos, isso aí, cerca de 45 a 50%. Então nós não tínhamos uma violência alardiosa. Hoje você vê uma coisa alardiosa porque a população aumentou, os costumes modificaram. Mas se você fizer uma análise mais profunda sobre o assunto, não houve muita mudança. Não houve muita mudança, né? Os homicídios continuam, as prevaricações delituosas continuam, os estupros continuam. É que hoje, até a comunicação, ela modificou. A comunicação facilitou tudo. Hoje você vê, acontece uma festividade aí na Argentina, né? Em Buenos Aires, acontece um evento nos Estados Unidos, no Japão, na Grã-Bretanha, na Grécia, onde for, em Roma. É questão de alguns segundos e minutos para que o mundo tome conhecimento. Então isso influiu para que a gente comece, uma gama de informações, uma cadeia de informações chegando para a gente. É isso que acontece no Brasil, nas Américas, nos continentes, de todas as formas. Então eu acredito, entendeu, Getúlio, que a violência ela não está a mais, a população que aumentou. E isso corresponde a um aumento de população proporcional, um aumento de violência proporcional à população. Se você tinha 100 milhões de habitantes, você tinha um índice de 10% de pessoas violentas. Se você passou para 1 milhão, você passa até 100 mil. E o número de informações mudou. Então eu acredito que não houve, entendeu? Nós ainda estamos no processo, e por quanto a religião ela não é passiva, eu creio o contrário, entendeu, Getúlio? Eu acredito o contrário. Eu acredito que se não fossem as religiões, a situação estaria pior. A situação estaria pior, desenfreada. Direitos e obrigações estavam quase que já banidos, né? Não estava reconhecido na face da terra, infelizmente, não é verdade? Então, está aí a nossa resposta. E eu quero mandar um abraço agora para Marco Iprota, lá no estado do Pará, em Belém. Meu abraço aí, Marco Iprota, participante do programa Página Cultura. Meu abraço aí para o pessoal de Belém, esses internautas. Nós temos inclusive vários internautas aí de Belém do Pará, de várias cidades do Pará. Muito obrigado pela visita de vocês. E estamos aguardando o Marco aqui, que vai nos visitar agora em dezembro, se Deus nos permitir. Um abraço do coração, que Jesus lhe abençoe, aonde quer que você esteja nesse exato momento. Atenção, hein? Eu quero dar um anúncio aqui, que tão brevemente o programa Página Cultura vai ser transmitido ao vivo. Felicidade, porque eu já fui informado que na internet já tem condição de você fazer esse tipo de transmissão, né? O nosso programa ele é transmitido pelo site www.apaginacultura.blogspot.com. Você também pode assistir o nosso programa também no Jornal A Página, edição online, Jornal A Página, www.jornalapagina.blogspot.com. E também no Comunidade Net, Igreja Ecumênica, Comunidades Net. Também acesse, visite a Igreja Ecumênica Universalista, Igreja Ecumênica .blogspot.com. Esteja lá conosco que você vai ver o nosso trabalho que nós realizamos. Igreja Ecumênica Uni, UNI, você coloca Igreja Ecumênica tudo junto, uni.blog,
cipote.com. Você vai lá, acessa que você vai conhecer a Igreja Ecumênica Universalista. Muito obrigado, amado. Nós estamos encerrando o programa Página Cultura nesse momento e a gente conta com você que esteja conosco. Nós vamos lhe abençoar, nós vamos pedir a Deus que esteja conosco todos os dias de nossa vida e faz a sua pergunta, manda pra gente, porque tão brevemente nós estaremos falando com você, estaremos mostrando aqui no ar. Somente 2 pessoas vão ver, você e o resto do mundo vai ver a sua pergunta em www.paginacultura.blogspot.com. Muito obrigado e um abraço no coração. Horas é você tirar essa ferrugem, esse elemento oxidante da sua alma, chamada ódio, chamada vingança, chamada ira, presunção. Atenção, o orgulho é o xarope do regresso espiritual. Você já ouviu falar disso? Então não toma mais ele não, para que você não fique doente. E é epidêmico, ele pega. A vingança, ela é epidêmica, ela se alardeia nos grupos que existem. Uma pessoa invejosa é capaz de colocar tantas outras no regresso espiritual, porque ele tem energia negativa. E quando você não está sobre a sombra da proteção do Senhor, protegido pelas suas asas e pelas suas penas, o olho do invejoso lhe alcança. Sabe por quê? Porque ele tem uma força magnética espiritual de emanar negativismo para você. Meu amado, Deus solta a todos nós. Deus solta a todos nós a todos os dias. Eu vou lhe mostrar aqui agora. O nosso jornal A Página está publicando esse mês uma coisa maravilhosa. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Eu pedi ao câmera aqui, por favor, mostra aqui, ó.